Mas hoje temos dois grandes amigos. Um, que é o Zé Américo, e o Enio. Faltam dois. Sim, falta o Ivan e o Pardini, que não vieram. Três também. Mas não cabe quatro aqui. Não cabe. Tá todo mundo eles faziam parte do Café com Bobagem. E trabalharam na praça durante muitos anos. No caso do Zé Américo, antes que a gente comece a conversar, o mundo dá muitas voltas, né? Eu era garoto, estava no ginásio, e tinha um colega de sala que nadava também com a gente, era Nicolini. A gente chamava ele de Nicolini. Anos e anos eu cresci, fiquei velho, e conheço o Zé Américo. E fiquei sabendo que o Zé Américo era filho do Nicolini. Isso aí. E aí você sabe que o mais legal é que a minha mãe tinha uma foto com o meu pai e você, ela jura que ela deu essa foto para mim e eu perdi, que eu ia trazer para ela. Não sabia. Isso é documento. Documento. Então, assim, meu pai sempre falava, e eu lembro uma vez que eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar em rádio, trabalhar em TV. Eu lembro uma vez, isso daí eu era criança, e assim, você era um cara já muito famoso. Eu lembro uma vez, a gente tinha casa em Itanhaém, você estava um dia em Itanhaém, não sei fazendo o quê. Na casa do Silvio. Eu não sei. Ele falou, o Carlos Alberto, e você foi conversar com meu pai, não sei o quê. Eu falei, pai, mas aquele cara não é o Carlos da televisão? Então, ele falou, o pai estudou com ele e tal, não sei o quê. Eu falei, não é possível. E era um negócio que não entrava muito na minha cabeça. Como assim, né? Como, né? E é engraçado isso demais. Jamais imaginei. E eu lembro que a gente foi pedir emprego para você, foi pedir uma oportunidade para você, porque quando a Praça estreou, que teve aquele programa com o Silvio, que foi um negócio absurdo, eu fiquei alucinado. Eu falei, o meu sonho é trabalhar nesse programa. E a gente sempre queria fazer alguma coisa. E eu lembro que uma vez o Pardini escreveu um texto e a gente foi pedir para você. Isso é um cara que até hoje você é igual. Você é um cara muito acessível. Quem liga pro Carlos Alberto, sabe o telefone dele, é ele que atende. É verdade. Não tem frescurada, assessor, seria o quê? Não, ele atende e fala com você. Aí nós levamos o texto para você e você falou, faz aí, quero ver. E você gostou. E aí eu falei, não é possível ele ter gostado. Não, vai gravar essa semana. Será que eu sou bom? Porque antes eu fazia umas coisas na praça que, não sei se você vai lembrar, o Magalhães ele escrevia uns textos que era alguém telefonando para a praça. Então entrava uma menina com telefone, Carlos Alberto, telefone para você, é o Pelé, é o Lula, é o Jânio, é o Gil Gomes, eu fazia essas vozes. Aí um dia eu fiz esse quadro com o Pardini, que era o Pardini de Sarney e eu de Jânio. E falei, não acredito, vai pro ar. Eu contei para todo mundo, falei, não é possível isso. E ficou. E aí demorou. A gente era chamado de vez em quando, uma vez ou outra. Isso tem mais de uns 20 anos, né? Mais de 20. Foi logo no começo da praça. Eu era bem moleque. E aí eu lembro que a gente começou a fazer mais vezes, porque nós começamos a fazer um espetáculo de teatro e o Magalhães foi assistir e ele gostou. E acho que ele ficava sempre, Carlos Alberto, dá uma... O Magalhães falava o quê? Porra, bicho, Carlos Alberto, dá uma chance pros meninos. Eles são bons. Tomara que ele não esteja assistindo. Não, meu Deus, eu te amo, Magalhães. É sensacional, Magalhães é incrível. O Enio, gente, é um dos maiores imitadores que vocês possam imaginar. Mas termina. Não, e aí ele começou a colocar mais coisas minhas, do Pardini, do Ivan, e você acabou caindo na nossa conversa e contratando a gente essa época. E foi muito legal. E essa figuraça? Onde é que entrou o Enio? Me levou. Porque o Enio, ele jogava bola no meu prédio. O Enio sempre bombadão, forte, né? O cara forte que jogava e tal. E o Zé Américo era estrela. Não, eu tava fazendo uma campanha porque eu conheci vocês no Agildo Ribeiro, né? Sim, mas então... Daí eu tinha largado, eu tinha desencanado. Você já era artista? Já, desde os 18. Sempre imitava. No Agildo, a gente fazia aqueles bonecos. Fazia o Sarney, acho que foi... Brasileiros e brasileiras, acabei de lembrar de uma frase que certa noite usei ao dirigir minha nação. Seja fiscal do presidente e agora eu peço, seja também presidente. Você lembra que tinha a inflação comia solta, lembra? Nossa, tinha que ter os fiscais, o Sarney, né? Que todo mundo ia de noite remarcando. E esse aí que me abriu as portas. Eu conheci o Zé. Depois eu tava na praia, já não tava mais trabalhando, eu comecei a imitar o Rei do Gado. Que é o Mezenga, lembra? Mezenga. Eu sou o Rei do Gado, que tinha um senador Caxias. Amigo Mezenga, hoje sem terra vão te ferrar, Mezenga. Aí falei pro Zé, pô, vem pra rádio aqui. Daí ele
Meu teste, Aí primeira que começou o aparição. Café com Não, Bobagem? a gente já tinha o Café com Ah, já Bobagem, mas tinha? daí Não, o Renê aí que foi minha fazia esse aparição. monte de voz, falei, pô, vem E o pra Renê cá estava agora. nessa já? E o Renê, o que acontece? Eu morava no 8º andar de um prédio aqui. E o Renê morava no 8º andar do prédio aqui na esquina. E ele era amigo do meu irmão de janela. Que o Renê é mais novo do que eu um pouco. E ele era amigo do Pedro, meu irmão de janela, e ele ia em casa. O Renê, quando tinha futebol no meu prédio, ele era mascote, que ele era bem pequenininho, ele não jogava. E ele ficou amigo da gente, estudou com meu irmão e tal, e ele fazia umas imitações, eu achava sempre legal. O Renê é muito engraçado porque ele é introspectivo. Ele é tímido, mas ele é muito engraçado. Ele não acredita nele. E ele Ele é imita, o cara. Ele fala, não, ele sou imita bom. umas É bom, coisas. é bom. Pra vocês que estão assistindo, o Renê imita o Carlos Alberto, que assim, é muito parecido. Não, conta a história lá. É muito Ninguém legal, imita assim. o Carlos. Né? Não, conta a história lá do corredor. Não, tem duas. O Renê às vezes ia no corredor, que o Carlos Alberto ele fica no camarim dele, tem um corredor que tem a maquiagem, o cabelo, e às vezes o Carlos Alberto passa e fala, vamos começar, tal. Vamos lá! Vamos lá. O Renê passava, o Carlos Alberto estava fazendo qualquer outra coisa, fechado, o Renê estava todo mundo despreparado, toda mulherada com metade da maquiagem, cabelo ruim, o Renê falava, vamos gravar, saía todo mundo correndo, e o Carlos Alberto não estava nem sabendo, toda semana as caras caíam, toda semana caiu. Olha, gente, o que eu sinto saudades é do ambiente Sim. que a gente tinha antes de ter a Covid. Porque o gostoso não era fazer a praça, era o almoço da gente. Porque era muito. O Carlos Alberto é muito, assim, sacana com os outros no bom sentido. As coisas que eu já vi o Carlos Alberto fazer, eu já viajei para fazer show com o Carlos Alberto, com o pessoal do Comando Maluco, e o Bananinha, que é magro, ele come mais que qualquer ser humano na face da Terra. Come então, geral, né? É assim, eu não sei, mas come comida. E aí um dia, ele estava comendo, a gente estava tomando café no hotel, e ele comeu acho que uns 8 pães. Aí ficou todo mundo olhando. Aí o Carlos Alberto não falou nada, ficou quietinho, ele pediu mais uns 2 pães, então uns 10. O Carlos Alberto pegou uma cesta, ele colocou uns 50 pães, ele falou, leva pra você, que acho que você nunca comeu, pelo amor de Deus. Não, aproveita e fala do Rapadura, que era do nosso saudoso. Não, o Rapadura, a gente até falou isso, foi aniversário do Carlos Alberto, o Carlos Alberto sempre levava a gente na casa dele e tal, muito legal, a casa do Carlos Alberto, suntuosa, maravilhosa, né? Aí tô eu, o Rapadura, pizza, tá, né? o elenco inteiro da praça, né? Saudade. Aí disso. o Rapadura chegou, o Carlos Alberto não aproveita um segundo a festa, que ele fica conversando para, com todo né? mundo e tal. Aí o Rapadura chegou, o Carlos Alberto tava passando e me abraçou e falou, Carlos Alberto, eu e o Zé Américo estamos pensando, quanto é que vale a sua casa? Eu falei, eu não tô pensando nada, pelo amor de Deus, deixa em paz aqui. E aí, pra coroar essa festa, o Carlos Alberto acabou a festa, a gente ficou até tarde, que a gente é amigo lá, estamos até tarde, o cara veio, seu Carlos, eu tô indo embora aqui, eu vim cobrar as pizzas. O Carlos Alberto pegou o talão de cheque e falou, claro, vou pagar aqui. O cara falou, então, foram 38 pizzas e mais aquelas 6. Ele falou, mas quais 6? Não, que o menino levou pra viagem. O Rapadura mandou fazer 6 pizzas pra levar, velho. Isso é muito bom, né, cara? Ele ficava olhando aquelas pedras que tem lá na piscina, né? Quanto vale isso? Quanto vale? Mas o nosso almoço, gente, era muito gostoso, porque a gente ensaiava 10 horas, né? Depois Depois a gente ia almoçar para gravar às 2h30. E era uma mesa grande. Lá ficava todo mundo junto ali. E era só sacanagem, só né? sacanagem, só molecagem. molecagem. Tá todo mundo, não é só, tem um monte de gente da praia, do SBT. Onde vai, e a gente ficava só comentando. Né? A gente ficava comentando. De tudo, era muito legal. O clima era sempre muito legal. Jefinho, que é cego, né? Eu acho que ele não é cego. Eu tenho comigo que ele não é cego. Não, porque, para vocês, todo mundo conhece o Jefinho lá dos Malucos. Ele anda em escada sem pôr a mão no corredor, no corrimão, assim. É muito absurdo, porque ele já enxergou. Já enxergou, Então ele tem muita noção de espaço. Tem uma história boa da Luísa Ambiel. Ele tirava o prato dele. Tem uma história boa da Luísa Ambiel, que ela veio, depois de um tempo, ela perguntou, que é esse rapaz aí? Que ela não tinha chegado lá, não conhecia ele. É o Jefinho. Cara, tá me deixando incomodado, ele não tira os olhos do meu decote. Eu falei, ele é cego. Ela não. Mas olha, só pra gente organizar aqui a bagunça, eu tenho 2 redatores que são fixos do programa. É o Sérgio Valizinho e o Magalhães. O Magalhães, e eu escrevi a praça sozinho antigamente.
Né? Vocês Sim, nem estavam. Não, mas você, eu cheguei numa fase que tinha só o Magalhães e você escrevia quase tudo. Eu Né? escrevia. Aí, um dia eu recebi uns textos, eu não gostei. Aí, um dia, a Consuelo Leandro falou: Roberto, eu posso gravar esse texto aqui que eu tenho? Você pode, claro. Gravou, disse: bom, gostei. É teu? Se não. É de um professor de química que eu conheci e tal. É o Magalhães, que é exatamente o cara que não tinha gostado. Sim. Ele está comigo há 35 anos, meu braço direito. Demais, ele é. Maga é operário, né? E ele é um cara muito sério. E o Enio Mita, faz de conta que você está conversando. Não, porque faz ele bravo. Eu gosto quando o Magalhães fala bravo. Bicho. Não, porque, pô, outro dia eu cheguei em casa. Tava o meu filho e a minha esposa batendo boca. Aí eu olhei o meu filho gritando com ela, fui pra cima. É mesmo, Maga? Fui lá pra cima, fui ler um livro, tranquilo. Não, melhor é a gente ir na torcida. Ele foi ver o final da Libertadores Santos. Com a gente. Santos e Boca, É. no Morumbi. E o Santos tinha um Pereira, que era ruim pra caramba, e tinha um Pereira no Boca Juniors. Aí o Magalhães, Vocês também têm Pereira. Vocês também têm Pereira. O que foi, a Maga? torcida. Pereira parou e olhou também, parou todo mundo. Vocês também têm Pereira. O Maga é Vocês... demais. O O Maga Maga é figura. Manda um abraço pro Maga. te adoro, Maga. Maga é operário, né, cara? Esse Ele é o cara que escreve. Esse é o rei. A gente aprendeu a amar o Magalhães, né?